Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui uma nova videoaula para os alunos do segundo ano e a Pro vai estar trazendo conteúdo novo para vocês, novo no sentido de revisar, porque os conteúdos de ciências do livro foram todos vistos, mas isso não impede que a gente faça uma revisão, uma retomada de coisas que a gente já estudou, e aí se torna uma nova oportunidade para que a gente tire dúvidas e também possa aí fazer. Às vezes a gente faltou essa aula no dia e aí uma oportunidade nova para ver esse conteúdo e aprender, né? Então vamos aí saber quem é o nosso objeto de revisão hoje. Hoje a gente vai falar aí sobre a germinação. Esse conteúdo vocês encontram aí no livro de ciências, que vai estar na página 382. Então hoje a gente vai falar sobre a reprodução das plantas. Então como isso acontece? Então, gente, os frutos são muito importantes na dispersão das sementes. Se um animal se alimenta de algum fruto e semente de determinada planta e depois for para ambientes diferentes, ele levará essas sementes em seu estômago. Ao defecar, essas sementinhas cairão no solo, se encontrarão em condições adequadas e as sementes germinarão sem maiores problemas. Então, está falando aí daqueles processos onde a germinação pode acontecer. A gente tem aí muitas formas desse processo de germinação acontecer, né? A gente conta com a contribuição dos animais aí nesse processo. O que ele quis dizer? Então, o animalzinho come uma fruta, né? Uma das frutas aí, sai do seu lugar, vai para outro lugar, e aí no processo que ele vai andando, ele tem vontade de fazer cocô. Então, quando ele faz cocô, junto com as fezes dele, vai essas sementes que ele comeu. E aí a semente vai entrar em contato com o solo. Se ela encontrar nesse solo uma condição adequada para ela se desenvolver, essa semente vai germinar, né? E o que seria germinar? Germinar é quando a gente dá início a uma nova planta a partir de uma semente. Então, nesse processo aí, o agente que contribuiu para a germinação das sementes são os animais. Os animais herbívoros, aqueles que costumam comer sementes, né, frutos. Só, gente, que essa semente, para que ela consiga germinar e dar origem a uma muda, é necessário que ela encontre um solo propício. O que significa isso, segundo Ana? Que ela encontre as condições adequadas para a germinação das plantas. Então, o que ela precisa? Quando madura, toda e qualquer semente germinará se ela encontrar condições adequadas. Podemos definir germinação como a retomada do crescimento e do desenvolvimento do embrião. Para que isso ocorra, a semente precisará encontrar principalmente. Então vamos listar aqui o que ela precisa encontrar. Seja através da disseminação dos animais, dos seres humanos, do vento, porque existem muitos agentes que ajudam no processo de germinação. Então, para que ela consiga se transformar nessa mudinha, ela vai precisar de água, de oxigênio e de temperatura adequada para que ocorra o quê? O processo de germinação, que a Pro já disse aqui para vocês,
que germinação significa que a gente vai dar início a uma nova planta através da semente. Porque as plantas, elas não só se reproduzem por meio de semente, elas também se reproduzem por meio de mudas. Mas aqui na nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre a germinação das sementes, de todas aquelas plantas que se reproduzem utilizando ali a semente encontrada nos frutos. Uma das primeiras coisas que ocorre na germinação é a absorção de água pela semente. À medida que a semente vai se enchendo de água, a casca se rompe, permitindo a entrada do oxigênio, muito importante para as células do embrião. É importante lembrar que o embrião que fica no interior das sementes possui substâncias nutritivas que o nutrirão à medida que ele for se desenvolvendo. Então, gente, como que acontece aí, o rompimento da semente para que ela comece a nascer? Aqui a gente consegue ver, era uma sementinha, rompeu aqui, já começou a nascer o quê? Uma raiz aqui nela, né? Depois essa raiz entra no solo e a parte aqui da semente vai sair, para fora. E aí dali vai começar a se reproduzir as folhas. Então a primeira coisa que acontece aqui, deixa eu circular para vocês verem. Primeira coisa que acontece nesse processo aqui, nessa parte, é que toda a água que a gente joga no solo, a semente vai absorver essa água e ela vai começar a inchar, né? Ela vai ficar se enchendo de água, ela vai inchar. E quando ela estiver bem inchada, ela vai se romper. E quando ela rompe para nascer um pedacinho da raiz, ela permite que o oxigênio entre dentro desta semente. E aí o processo acontece. Enquanto a plantinha vai se desenvolvendo, ela se desenvolve por causa das substâncias que vão nutrindo, que vão alimentando a semente para que ela vá se desenvolvendo até se tornar aqui, nossa plantinha pequenininha. Se a semente de uma planta germinar em um local adequado, ela conseguirá desenvolver suas raízes, caules e folhas, transformando-se em uma jovem planta. Depois de adulta, ela produzirá frutos e sementes que darão continuidade à vida da espécie. Então é um círculo, gente, né? Essa planta, quando ela encontra um lugar adequado para se reproduzir, ela vai começar a desenvolver as partes da planta. Que partes é essa que ela vai desenvolver? Ela vai desenvolver a raiz, o caule, as folhas. Quando ela estiver adulta, ela vai desenvolver as flores para dar origem aos frutos. Dentro dos frutos vai ter a semente. E aí o que acontece? Essas sementes serão utilizadas novamente para fazer todo esse processo de novo. O processo de plantar a semente, inchar, começar a nascer as partes da planta, crescer e dar origem a uma nova planta. E aí vai ficando esse círculo de reprodução, de continuidade da vida da nossa flora através da germinação das sementes. Existem algumas sementes que passam por um período chamado de período de dormência e só conseguem germinar após um estímulo do ambiente. As sementes que ficam em regiões frias só conseguem germinar depois de algum tempo de exposição ao frio. Então a semente também precisa se adaptar ao clima, àquela região, para que ela possa se desenvolver. Existem processos diferentes para a germinação dessa semente de acordo com a região que ela se encontra. Então, uma semente que foi plantada numa região que faz muito frio, ela vai passar um processo ali chamado de período de dormência, porque ela vai ficar ali
quietinha, guardadinha, né? E depois de um tempo, com o estímulo que ela vai receber do ambiente que ela está, ela vai passar um tempo exposta ao frio e depois desse tempo, quando ela se adapta, se adequa àquela temperatura, aí sim ela inicia o processo dela de germinação. As sementes podem ser espalhadas de várias formas. Como a Pro falou, existem muitos agentes que contribuem para a germinação da semente. Quem são esses agentes? Então, a gente no início da aula viu que os animais, eles fazem esse trabalho, né, o trabalho de espalhar as sementes através do processo que eles comem, defecam a semente e vão levando a semente para regiões diferentes de acordo com como eles andam. Também existe o vento. O vento também ajuda no processo de disseminar as sementes, né, para que haja uma germinação. Tem aí nós, os seres humanos, que plantamos sementes, também somos agentes que espalham, que ajudam no processo de germinação. E aí também tem a questão da polinização, né? As abelhas, que são os animais muito importantes para esse processo das flores nascerem, dar origem aos frutos e os frutos dar origem às sementes. Então, esses aí são os agentes, outras maneiras de espalhar sementes no ambiente, né? Os animais, o vento, o homem e o processo de polinização por parte das abelhas. Gente, como a gente está aí com um conteúdozinho de revisão, nós vamos ter uma atividade no caderno de ciência. A Pro vai postar no grupo as perguntas e as páginas que vocês vão utilizar para responder essas perguntas que eu postei lá. Então, vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula. Beijos!